Capítulo 10. Terreno. Sun Tzu dizia: podemos distinguir 6 tipos de terreno: terreno acessível, terreno disputado, terreno temporizante, passagens estreitas, altos precipícios e posições longe do inimigo. Há um terreno que pode ser atravessado pelos 2 lados, chama-se acessível. Com terrenos desse tipo, cuide para ocupar os pontos altos e ensolarados antes do inimigo e tome cuidado para vigiar suas linhas de fornecimento, pois assim você poderá lutar com vantagem. Já um terreno que pode ser abandonado, mas é difícil de recuperar, chama-se terreno disputado. Em uma posição nesse tipo de terreno, se o inimigo estiver despreparado, você pode sair para derrotá-lo. Mas se ele estiver preparado para recebê-lo e você ainda falhar em derrotá-lo, sendo impossível o retorno, o resultado será desastroso. Quando uma posição é tal que nem um lado nem o outro terá ganho por fazer o primeiro movimento, o terreno chama-se temporizante. Numa posição desse tipo, mesmo que o inimigo ofereça uma isca tentadora, não é aconselhável avançar, ou seja, o melhor será recuar, atraindo por sua vez o inimigo. Assim, depois de ter saído parte do exército, podemos atacar com vantagem. Em relação às passagens estreitas, se puder, ocupe-as primeiro, deixando-as fortemente protegidas, pois assim você poderá aguardar a chegada do inimigo. Se o exército inimigo conseguir ocupar primeiro a passagem, não vá atrás dele, se o lugar estiver fortemente protegido, mas faça isso somente se houver poucos homens lá. Com respeito aos altos precipícios em vertical, se chegar antes de seus adversários, ocupe os pontos elevados e ensolarados e espere a chegada de seu inimigo. Se o inimigo já os tiver ocupado antes de você, não o persiga, mas recue e tente atraí-lo para fora. Se estiver situado a uma grande distância do inimigo e as forças de cada exército forem equivalentes, não será fácil provocar a batalha. E, portanto, lutar não será vantajoso para você. Esses são os 6 princípios relacionados à terra, que o comandante que alcança um cargo de responsabilidade deve estudar cuidadosamente. Agora veremos que um exército pode ser exposto a 6 calamidades, que não surgem de causas naturais, mas de falhas do comandante. Elas são fuga, insubordinação, colapso, ruína, desorganização e derrota total. Com todas as demais condições iguais, se uma força for jogada contra outra 10 vezes maior, o resultado será a fuga da primeira. Quando os soldados comuns são muito fortes e os oficiais fracos demais, o resultado é a insubordinação. Quando os oficiais são fortes demais e os soldados comuns fracos, o resultado é o colapso. Quando oficiais de alta patente ficam com raiva e insubordinados, cheios de ressentimentos, e no encontro com o inimigo tomam a iniciativa da batalha antes que o mais alto comandante possa averiguar se há condições de entrar na luta, o resultado é a ruína. Quando o comandante é frouxo e sem autoridade, quando suas ordens não são claras e distintas, e quando não há deveres para os oficiais, os homens e as filas são formadas de uma maneira caótica e perigosa. O resultado é uma desorganização total. Quando o comandante, incapaz de avaliar a força do inimigo, permite que uma força inferior depare com uma força superior, ou que uma unidade fraca lute contra uma mais poderosa, sendo ainda negligente em colocar soldados selecionados nas primeiras filas, o resultado será com toda a probabilidade a derrota total. Essas são as 6 formas de atrair a derrota que devem ser observadas por um comandante que alcançou tal cargo de responsabilidade. A formação natural do país é o melhor aliado do soldado, mas o poder de avaliar o adversário, de controlar as forças da vitória e a astúcia em calcular as dificuldades, os perigos e as distâncias são a prova de que se é um grande comandante. Aquele que tem esse conhecimento e na luta coloca-o em prática, ganhará suas batalhas. Aquele que não o tem, nem o coloca em prática, certamente será derrotado. Se ao lutar a vitória é certa, então deve-se lutar, ainda que o soberano o proíba. Se a luta não conduz à vitória, não se deve lutar, mesmo que o soberano ordene.
O comandante que avança sem buscar fama e recua sem se preocupar com vergonha, que somente pensa em proteger seu país e fazer um bom serviço para o seu soberano, é a joia do reino. Considere seus soldados como suas crianças, e eles os seguirão até o vale mais profundo. Trate-os como filhos queridos, e eles ficarão com você até a morte. Porém, se você é indulgente, mas incapaz de impor sua autoridade, se você é bom de coração, mas incapaz de fazê-los assimilar suas ordens, e além disso, incapaz de acabar com a desordem, então seus soldados serão como crianças arruinadas e inúteis para qualquer propósito prático. Se soubermos que nossos homens estão em condições de atacar, mas ignorarmos que o inimigo não está aberto ao ataque, só alcançaremos a metade da vitória. Se soubermos que o inimigo está vulnerável, mas ignorarmos que nossos homens não estão em condições de fazer um ataque, só alcançaremos metade da vitória. Se soubermos que o inimigo está vulnerável e que nossos homens têm condições de fazer um ataque, mas ignorarmos que a natureza do terreno faz com que a luta seja impraticável, ainda assim só alcançaremos metade da vitória. Portanto, o soldado experiente, uma vez que decidiu se mover e que tenha desfeito o acampamento, nunca fica em dúvida do que fazer. Portanto, diz o ditado, se você conhece o inimigo e também a si mesmo, sua vitória não será incerta. Se você conhece o céu e a terra, pode completar sua vitória.